Bom dia, mais um dia aqui para estarmos juntos, compartilhando um estudo da Palavra do Senhor. Hoje é domingo, dia 22 de novembro de 2020, e nós vamos iniciar conversando com o nosso papai. Me acompanha, por favor. Pai querido, nós queremos te louvar, Pai, por mais um dia de vida, Senhor, por mais esse momento que podemos estar aqui junto aos irmãos, não presencialmente, mas unidos no mesmo Espírito. Pai, nós queremos te agradecer por podermos ser, pela graça, sermos feitos filhos teus, por podermos chegar livremente ao teu trono de graça, Senhor. Isso é um privilégio muito grande, Senhor. Obrigado, Pai. Em meio a tantas incertezas, há tantas aflições aqui deste mundo, Pai, nós temos essa bênção maravilhosa da Tua graça, da Tua maravilhosa graça na nossa vida, Senhor. Da certeza, Senhor, do amanhã, porque sabemos que Ele, Jesus, vive, e por isso teremos também a vida eterna pela graça de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada pelo teu amor, Senhor. Obrigada pelo teu Santo Espírito, Senhor, que nos ensina, que nos vivifica. Fica conosco, Senhor. Tu és a nossa fortaleza, Senhor, o nosso bem presente. Guarda-nos, Senhor, de todo e qualquer ataque do inimigo, Senhor. A nós e aos nossos amados, onde quer que estejam, Pai. E agora, Senhor, ajuda-nos nesse estudo. Ajuda-nos com Teu Espírito Santo, para que tenhamos a sabedoria necessária para discernir aquilo que Tu quiseste nos revelar, Tu queres nos revelar, e saibamos transmitir aquilo que aprendemos no estudo da Tua Palavra. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. O nosso estudo de hoje é sobre um tema que já abordamos em outras ocasiões, mas é um tema sempre oportuno para lembrar. É longo, eu vou tentar ver se consigo falar tudo hoje, senão deixaremos uma parte para a semana seguinte. Os dados desse estudo eu extraí do livreto que eu acompanho, que se chama O Apocalipse Decodificado, da pastora Isis Calheiros. E eu vou falar hoje sobre as guerras profetizadas para o fim dos tempos. O tema é um pouco assustador, mas para nós que já sabemos o fim e que sabemos que se permanecermos firmes na nossa fé, nós ultrapassaremos isso tudo, de muitas coisas seremos poupados e teremos vitória. Com Cristo somos mais do que vencedores. Primeiro vou falar aqui das batalhas antes do início da tribulação. Já sabemos que a tribulação é um período previsto, apocalíptico, previsto para durar, para ter um período já estabelecido de 7 anos. E esses 7 anos da tribulação
começarão com um pacto feito pelo anticristo e que será quebrado na metade dos 7 anos. Portanto, isso que vamos falar é antes do início da tribulação. Está prevista uma guerra da Síria. Eu vou ter que, aqui hoje, eu optei por ler vários trechos bíblicos, porque é muito interessante perceber como tudo isso que está previsto, tanto o que consta no Antigo Testamento como no Novo Testamento, tudo se encaixa perfeitamente. Então, eu vou ler os trechos, os textos, mas também entremear com comentários. A guerra da Síria, ela começa falando que Damasco será destruída e transformada em ruínas. Se o Hezbollah, ou Hezbollah, não sei como se fala, controlar a Síria, irá atacar Israel, e este pode ser o fim de Damasco. Ou uma colisão de nações pode fazer isso para depor o ditador. No profeta Isaías, no capítulo 17, versículo 1, fala assim: peso de Damasco, eis que Damasco será tirada, e já não será cidade, antes será um montão de ruínas. Outra guerra, a guerra mencionada no Salmo 83. Aqui eu vou ler o trecho que fala do Salmo 83, de 1 a 8, mas antes eu vou comentar que ele vai falando nos termos, na linguagem daquele tempo, mas eu vou falar os locais que eles mencionam no Salmo, em seguida o que vem a ser aquele lugar, o nome nos dias atuais. As tendas de Edom, mencionadas no Salmo, referem-se nos dias de hoje aos turcos e palestinos. Os ismaelitas referem-se aos descendentes de Israel. Os povos do Oriente Médio e Norte da África. Isso são os ismaelitas. Os descendentes de Israel, os povos do Oriente Médio e Norte da África. Já quando se refere a Moabe, nos dias de hoje seria a Jordânia Central. Quando falam os agarenos, são os descendentes de Agar, a palavra mesmo já está falando, agarenos, descendentes de Agar. E quem foi Agar? Mãe de Ismael e outras nações árabes. São Biblos. Biblos refere-se a Jubal moderna no Líbano. Outra, Amon, norte, filhos de Ló, Moabe e Amon. Refere-se a... Não, eu tenho que retificar aqui. Biblos refere-se a Jubal moderno, no Líbano. Amon, norte, filhos de Ló, Moabe e Amon, refere-se à atual Jordânia. Amaleque, edomitas, palestinos, Filístia, com o povo de Tiro, refere-se a Gaza. Tito Antiga era uma grande cidade no sudeste do Líbano. Refere-se à costa do Mediterrâneo. A Síria, geograficamente, a Síria fica a norte do Iraque. Então, agora, depois de essas explicações, eu vou ler o texto bíblico do Salmo 83, que se refere a essa guerra.
profetizada para o fim dos tempos, a acontecer antes da tribulação. Ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus, porque eis que os teus inimigos fazem tumulto, e os que te odeiam levantam a cabeça. Tomaram astuto conselho contra o teu povo, e consultaram contra os teus escondidos. Disseram, vinde e desarraiguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque consultaram juntos e unânimes, eles se unem contra ti. As tendas de Edom e dos ismaelitas, de Moabe e dos agarenos, de Gebal, de Amon, de Amaleque, a Filístia, com os moradores de Tiro, também a Assíria se juntou com eles. Foram ajudar os filhos de Ló. Então, aqui referiu-se ao que no Salmo 83, de 1 a 8, fala de uma guerra de todos esses povos se unindo. Essa guerra está prevista para antes da tribulação. Agora, vou falar das guerras profetizadas na tribulação. Guerras que no Apocalipse estão liberadas pelo segundo selo. Essas estão previstas para ocorrer na primeira metade da tribulação por toda a terra, e muitas pessoas morrerão. Isso está em Apocalipse 6, 3 e 4. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. A guerra das nações dos 7 pastores. Essa está profetizada em Miqueias 5, versículos de 2 a 6. Aqui eu vou falando de um a um dos versículos, falando, por exemplo, o versículo 2 é a profecia. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde o tempo dos tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isso está em Miqueias 2, é uma profecia. Já em Miqueias 5, aliás, no versículo 2, já no versículo 3, vemos o cumprimento da profecia. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Na segunda parte do versículo 3, do capítulo 5 de Miqueias, se refere ao retorno de Israel. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. E depois, já nos versículos 4 e 5, refere-se ao milênio. E ele permanecerá e apacentará ao povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será engrandecido até aos fins da terra. E este será a nossa paz, quando a Síria vier à nossa terra e quando pisar em nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Isto está em Miqueias 5, versículos 4 e 5.
E agora, com relação aos pastores, que significam aqui, está representado por nações. 7 nações vão ajudar Israel durante a tribulação. Eu vou ler aqui o que diz Jeremias, no capítulo 23, de 1 a 4. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as partes de onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem. Nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Isso está em Jeremias 23, de 1 a 4. Mas está também sendo recomendado que se leia Ezequiel, os capítulos 32 e 33. Aqui vem um comentário. O cenário possível para isso aqui é que Israel estará em conflito. Nações que irão atacar Israel. A Síria, Babilônia mais a Síria, que atualmente é Iraque. Deus trará 7 nações para protegê-lo e espantar o anticristo. Até lá, o anticristo terá Israel e vai colocar a sua imagem no templo, porque ele precisaria retomar Israel. Aqui está uma pergunta: por que ele precisaria retomar Israel e chamar outras nações para ajudar? Provavelmente porque ele será forçado a deixar Israel a um certo ponto durante a tribulação. Em Apocalipse 16, 8, fala: e o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Aqui fala que a 5ª taça, ela traz escuridão ao reino do anticristo. Pode ser o momento em que as 7 nações vão atacá-lo e tirá-lo de Israel. Ezequiel 38 e 39 menciona uma guerra. Aqui está uma pergunta: será a Terceira Guerra Mundial? É uma questão a ser pensada. Isso ocorrerá provavelmente no começo da tribulação, quando Israel estará em paz. Se nós virmos o versículo 8 do capítulo 38 de Ezequiel, está escrito assim: depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos, mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Depois, no próprio Ezequiel 38, mais à frente, no versículo 11, e dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolhos nem portas.
Após o Tratado de Paz, é que isso vai acontecer, quando ele for quebrado. Aqui tem um versículo, um comentário aqui, que Magog é o neto de Noé. E fala aqui que em Gênesis 10, de 1 a 2, tem aqui a genealogia aqui de Noé, que fala: essas, pois, são as gerações dos filhos de Noé. Os filhos Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. E os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubai, Meseque e Tiras. Esses netos de Noé, eles eram tidos como bons guerreiros da Europa e Nordeste da Ásia. No capítulo, ainda mencionando o capítulo 38 de Ezequiel, no versículo 2 diz: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gogue, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubai, e profetiza contra ele. Portanto, é possível que Gog e Magog seja uma nação da Europa. Gog é um líder de um grande exército que ataca Israel. Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, Meseque e Tubai. Seria a Rússia, talvez. Aqui em Ezequiel 38:3 fala: e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Ele será destruído por Deus nas montanhas de Israel. Isso vai ser uma batalha tão grande que vão levar 7 meses para enterrar os mortos. Isso está mencionado aqui em Ezequiel, já no capítulo 39, versículos 11 e 12. E sucederá que naquele dia darei a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar. E pararão os que por ele passarem, e ali sepultarão a Gog e a toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog, e a casa de Israel os enterrará durante 7 meses para purificar a terra. Esses exércitos vêm do norte e envolvem algumas nações. Nessas batalhas aqui não é mencionado Satanás. Eu vejo que já avançamos 23 minutos no nosso horário. Então, eu vou deixar para continuar na semana que vem o nosso estudo, porque ainda temos uma parte vasta aqui para ler. E eu não quero deixar de fora nenhuma das leituras bíblicas, porque elas todas vêm numa sequência que é claro para nós que estudamos a palavra, que foi tudo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então eu vou terminando hoje por aqui e refletindo o que eu estive pensando lendo isso tudo, porque pensar e ler a respeito de guerras que ainda virão pela frente, é algo que não é uma leitura agradável, que não é uma coisa boa de se saber. Mas o que acontece é que nos deixa cada vez mais convictos de que temos que estar firmes na nossa fé, porque nós somos bem-aventurados de pertencer à família de Deus.
E nós, eu creio, seremos poupados dessas coisas horríveis que estão previstas nessas guerras. Então, permaneçamos fiéis. Jesus já veio uma vez, já derramou seu precioso sangue para nos resgatar, para nos separar, para rasgar aquele véu que nos separava. Temos agora livre acesso ao trono de Deus e Ele voltará, quando exatamente não sabemos, mas percebemos que já estamos vivendo o princípio das dores e mais do que nunca temos que estar firmes para vivermos depois com Jesus vitoriosos. Ele vem a segunda vez como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vem, Senhor Jesus. Fica conosco, fortalece-nos, Senhor, pelo Teu Santo Espírito.